Boa noite a todos, né? Nós damos continuidade ao capítulo 24. O capítulo 24 é muito interessante. Nós já tivemos aqui 9 lições bem colocadas pelos nossos irmãos, né? E o capítulo 24, cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, é mais ou menos assim: não acenda uma luz ou uma vela dentro de um caixote, que você não vai iluminar nada nem ninguém. Resumidamente é isso. Quando nós queremos a claridade, nós temos que colocar numa falta de luz a lâmpada de emergência lá no alto. Quando apaga a luz, a gente olha nas câmeras, as luzes acesas. Opa, não é espírito, né? Está luminoso lá, mas não é espírito. Porque estando no alto vai iluminar o ambiente. Assim como a gente não tem essa lâmpada de emergência, a gente utiliza a vela. Eu particularmente não gosto da vela, me sinto muito mal, me sinto asfixiada, tenho um problema muito grave com a vela. Mas se não tiver outro jeito, que também o escuro me dá pânico, a gente é cheio de questões do passado, né? Ficamos presos em algum lugar, em alguma existência, provavelmente. Então, quando nós queremos iluminar com a vela, o que a gente tem que fazer com a vela? A mesma coisa, colocar a vela no alto de um móvel, de forma segura, para não causar um incêndio. Então, esse é o capítulo 24 do Evangelho. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E hoje nós ficamos com uma lição, que vocês vão ver, não está falando de nós, né? O 11 e o 12, que trata que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, quem precisa de médico? Os doentes, aqueles que não estão gozando da saúde. Então, esse título, que é o item 10, seguido do item 11, é que nós vamos estudar e discutir nessa noite, à luz da doutrina espírita e esse evangelho maravilhoso que Jesus deixou, né, através dos seus apóstolos, seus discípulos, disseminando as suas verdades, as suas palavras. E ele começa engraçado, porque começa com Jesus na casa de Mateus, mas não Mateus ali não, é o outro Mateus. E esse Mateus lá daquela época, antes dele ser discípulo, coitado do Mateus. Mateus, quem era Mateus? Antes do seu discipulado, apostolado, Mateus era um cobrador de impostos. Todos odiavam Mateus. E mesmo ele sendo um cobrador de impostos, algo no Cristo chamou a atenção dele. E ele convidou, né, Jesus para estar à mesa com ele, para ir almoçar com ele. Jesus o que fez? Aceitou. Jesus era daqueles, né? Aceitava todos os convites. Almoçava na casa de um, jantava na casa do outro, dormia aqui e acolá, e ia conhecendo e levando as suas verdades, exemplificando o cotidiano do povo. E é esse legado que nós temos que seguir, porque é bom. Então, Mateus convidou, Jesus foi para estar com ele à mesa. E lá Jesus, antes de chegar, ele já passou e fez, né, a colocação de que ele estaria com Mateus. E outros seguiram Jesus, né, sabendo disso, que ele estaria lá. Os publicanos foram ter com ele. Mas não foram só os publicanos, foram pessoas de má vida também da casa de Mateus, para estarem junto com Jesus. E os fariseus, vendo aquilo, abominaram a atitude do Cristo. E começou as especulações, as indagações, não diferente de nós. Eles pegaram e colocaram para os discípulos: mas como pode vosso mestre, né, comer com esses publicanos, essas pessoas de má vida? Aí Jesus ouviu. É igual a gente também, né? Jesus escutava tudo, só que Jesus era com os ouvidos de ouvir, a gente é com o ouvido atrás da porta. E aí Jesus escutou
E Jesus respondeu com a sabedoria que ele tem. Se fosse nós, iríamos brigar, né, com aqueles fariseus. E Jesus falou com aqueles fariseus assim: não são, né, as pessoas que gozam de saúde que precisam de médicos, são os doentes. É eles que precisam estar aqui. Mas quem são esses doentes? De que eles precisam? O que é a doença e o que é a saúde? Nós precisamos entender. Porque se nós não entendemos o que é saúde e o que é doença, o que eu preciso? O que é que aqueles publicanos precisavam? Aliás, quem são esses publicanos? E quem são essas pessoas de má vida? A gente já ouviu falar pessoas de má sorte. Algumas até brincam como eu tenho sorte no azar. Mas que a gente não ganha nada, né? Então, até aquela frase, sorte no azar. Será que a gente está querendo ganhar mesmo alguma coisa? A gente não joga em nada, não quer nada, isso não é da nossa prática mais, a gente já está à frente disso e a gente ainda brinca assim. Mas gente de má vida, hoje nós não temos esse termo, mas lá atrás tinha. E quando vem pessoas de má vida com Jesus, parece pessoas inclinadas ao mal, pessoas perversas, pessoas desafortunadas. Não, era simplesmente também iguais aos publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Eles eram como os cavalheiros daquele reinado, que saíam fazendo as cobranças de impostos, as taxas. Só que aquelas taxas, por exemplo, se o rei mandava lá cobrar 20%, 10%, eles poderiam cobrar mais daquele público e tudo quanto é taxa, para que eles pudessem também ficar com uma parte para eles. Então, se o rei precisasse de 10% e esse era a regra, a norma, a porcentagem a alcançar daquele povo, os cavaleiros, os publicanos, podiam cobrar 15% e ficar com 5% para ele. As pessoas odiavam os cobradores de impostos, que eram esses, né? Mas aí, e gente de má vida? Porque toda vez que a gente vê escrito publicanos, seguido deles tem as pessoas de má vida. As pessoas de má vida também eram cobradores, só que eram cobradores de taxas menores. E quando fala pessoas de má vida, é um pejorativo, é algo irônico, sarcástico, como se fosse um deboche, como se fosse um desprezo, diminuindo o outro, porque o trabalho do outro não era tão pomposo, não era tão digno, não era tão elevado. Quantos trabalhos nós temos na sociedade que as pessoas torcem o nariz e acham que não são dignos, e que graças a esses trabalhadores nós temos, né, uma sociedade em harmonia. Quantos são as profissões e todas elas são dignas de aplausos. Então nós estamos exatamente onde nós precisamos estar. E quantos gostariam de ter qualquer um desses cargos e não tem desemprego. Então lá naquela época, as pessoas de má vida é mais ou menos de má sorte. Elas apenas cobravam taxas das entradas e saídas da cidade. E isso para eles naquela época era pouco. Você só vai ficar aí com esse servicinho. Eu vou ficar aqui no portão e vou dar panfleto espírita. Seja bem-vindo, entrega, seja bem-vindo. Isso é muito pouco, isso eu não quero não. Eu quero falar lá na frente. Mas para falar lá na frente, você tem que fazer um curso, você tem que ter tempo de bagagem doutrinária, você tem que estudar o Pentateuco a fundo, tem que ter conhecimento. Não é só que eu quero ir e vai. Senão você vira o quê? Chacota. E você não vai saber com propriedade, às vezes, algumas coisas, porque nós não sabemos tudo também. Mas tudo dentro do seu tempo.
Então, se aquelas pessoas lá eram esses de uma vida assim denominados, só porque eles cobravam uma taxa de entrada e de saída da cidade, olha só, a vida deles é como se fosse pequena, como se não progredisse, por isso é de má vida. A vida pequena, cargo pouco, pequeno. Olha que absurdo! Isso lá atrás, antes de Jesus e com Jesus, na época de Jesus. E depois continuou ainda. E esses publicanos, eles também eram assim, né, odiados. Os de uma vida também, embora os dois falassem juntos, próximo um do outro, quando um era citado, o outro era citado. Mas quem eram esses fariseus? Os fariseus eram essas pessoas que eram os donos da verdade, os orgulhosos, quase que um pseudo-sábio naquela classificação dos espíritos, né, a ordem dos espíritos, porque eles se sentiam que sabiam demais, tinham uma vaidade tola. Então os fariseus, né, eles deixa eu ver aqui para a gente não se perder. Eles se dividiam, eram divisores e separatistas dentro do seu próprio povo. Eles sabiam tanto a Torá, tanto aquela questão teológica dos judeus, e eles mesmos se separavam. É a mesma coisa que nós trazemos nos dias atuais e ver denominadas religiões brigando para ver qual tem o cunho de verdade. Peraí, mas Deus não é um só, não é nosso Pai? Jesus não é nosso irmão? A gente não está aprendendo a caridade, a questão que fora da caridade não há salvação, e todas não levam ao Pai? Por que eu tenho que brigar? A minha é melhor, do outro não é, o outro é? Não. Então, naquela época, por mais que eles conhecessem toda a questão da Torá, toda a teologia daquele povo, eles brigavam porque eles queriam uns serem melhores que os outros. E essa questão de briga religiosa passou a ser muito pessoal. E eles começaram a se odiar demais, começaram as castas. E aí o grupo X não podia conviver com o grupo Y, não podiam nem se ver, nem se encontrar, porque dava conflito, dava atrito. E esses que eram os fariseus, né, os doutores da lei, os que se intitulavam com sabedoria maior, eles eram também cruéis. E eles usavam um ato de dominação do povo, né, para mostrar que sabia mais. Eles usavam a questão religiosa não por amor, não por respeito, não levantando uma bandeira do Cristo, não. Era por motivos pessoais, pela busca da dominação, pela busca do poder. E eles eram perseguidores, né? Dentro do seu próprio povo, essa separação e essa divisão existia e eles perseguiam. E essas pessoas mais simples, mais humildes, mais leigas do saber, do conhecimento, e detendo uma oportunidade de trabalho mais humilde e simples, eram intituladas pessoas de má sorte, de má vida naquela época. E os fariseus, achando-se os donos da verdade, o conhecedor da lei, eles acharam um absurdo Jesus ir para a casa de um publicano comer com ele. E não só ir comer com ele, mas falar com outros que também eram cobradores de impostos, né, para ir também. E ele tratou todo mundo igual. Não podia tratar todo mundo igual, porque eles não tinham, né, nenhum privilégio social. Eles não tinham status. Hoje, trazendo para o nosso dia a dia, é o status que as pessoas buscam, é as capas, né? É a aparência, tudo isso. Naquela época não era diferente. Esse povo também vivia assim.
né? E aí, fala-se no item 12, Jesus se cercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem que se lhe dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então veja, ele dava muito valor àqueles que nada possuíam, mas que tinha pureza na alma. É tanto que ele falou para nós sermos o quê? Simples, dóceis, mansos, pacíficos, né? São exemplos deixados e os pedidos que Jesus fez para que nós pudéssemos ser assim. Então, quando ele fala que não são os que gozam de saúde que precisam de médico, e sim os doentes, nós vamos ver que a espiritualidade coloca para Kardec e começa uma comparação da questão da drogadição, nós vamos ver aqui, mas também da questão da mediunidade, que o Espiritismo se aplica na visão, às vezes, preconceituosa de irmãos acharem que A, B ou C não mereciam ter mediunidade, porque a mediunidade deveria ser para as pessoas diferenciadas e não pessoas indignas. Está no Evangelho e nós vamos ver isso. Mas afinal, o que é saúde? Nós temos uma enfermeira ali. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca a saúde com 3 aspectos. É o bem-estar. E esse bem-estar direto que o indivíduo tem que ter para colocar ele como possuidor de saúde, ele tem que ter um bem-estar físico, emocional e social. Se ele não estiver emocionalmente equilibrado, está faltando saúde. Se ele não estiver fisicamente com uma aparência legal diante da sociedade, algo está dizendo, estampado, que ele também não tem saúde. E na sociedade, se ele não consegue se interagir com ninguém, se ele tem fobia social, se ele tem pânico, se ele não consegue estar em lugares aglomerados, algo também não vai bem, ele não tem saúde. Então, trata exatamente desse bem-estar físico, emocional e social que o indivíduo precisa possuir. É isso mesmo, enfermeiro? Estou certo. Mentira que não sou eu, colega da OMS, Organização Mundial de Saúde. Mas o que Emmanuel vem falar para nós em 1939? Que saúde é o quê? Emmanuel disse para nós que saúde é a harmonia da alma. Quem é a alma? Nós encarnados num corpo. Se saúde é a harmonia da alma, como que eu devo estar? Num bem-estar físico, emocional e social. Se eu não tiver o bem-estar físico, emocional e social, eu tenho harmonia da alma? Joana disse que não. Então, nós, sem pegar os clichês psicológicos, nós vamos entender lá atrás, com a doutrina espírita, com a doutrina da revelação, da questão da verdade da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, que nós não somos o que estamos aqui. Nós somos muito mais, né? Porque nós temos bagagem espirituais trazidas e está em nós, algumas latentes, precisando no momento certo para que nós venhamos a colocar em prática. Mas então, os Espíritos colocaram para Kardec que toda essa questão colocada aqui até agora, essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire, olha a admiração, de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas. Como assim, pessoas indignas? Como que eu sei se uma pessoa é digna ou indigna da mediunidade? Eles colocaram para Kardec. Capazes de a usarem mal, parece, dizem, que são preciosa faculdade
devera ser atributo exclusivos de maior merecimento. Ou seja, os Espíritos dizem que pessoas dentro da nossa religiosidade colocam que a mediunidade é uma faculdade tão preciosa, mas tão preciosa que não podia ser dada para qualquer um. Eles estudaram o Pentateuco? Não. Por quê? O que os próprios Espíritos, levantando isso daqui para que mostre, lembra que nós estudamos que há falsos cristos e falsos profetas? Nós vamos ter sempre no Evangelho uma sequência de pensamento, de conhecimento, de informação. Não é? Aí está a mediunidade. Porque se ele for indigno, ele vai usar a mediunidade mal. E quem é que está preocupado se ele vai usar bem ou se ele vai usar mal? Quem é que vai responder? Somos nós pela outra pessoa ou a própria pessoa? A própria pessoa. Então Deus, quando dá a faculdade mediúnica para os indivíduos, para os seres humanos, e nós sabemos que a mediunidade é inerente ao homem, faz parte do seu organismo. Ah, mas eu não acredito nisso não. Então vamos lá. Digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ou seja, qualquer pessoa pode ver, pode ouvir, pode falar. E eu não nasci com esse dom aí não quero ver nada, não quero sentir nada. Vai chegar o dia que todos ouvirão as vozes e as bolas de fogo sobre vossas cabeças. Que são essas bolas de fogo, senão espíritos, né? Que pode ser uma chama, um clarão, uma luminosidade, até por que não uma bola de fogo. Todos vão ouvir, ou seja, todos despertarão a mediunidade da audiência. Alguns têm durante o sono, outros têm até acordado durante o dia, mas eu não tenho mediunidade não sei porquê, hoje estou ouvindo me chamar tanto, e se eu vai olhar, não tem ninguém. Nossa, mas foi tão nítido, você ouviu? Você ouviu? Algumas pessoas vão falar assim, eu escutei mesmo, chamaram. E você vai ver, não tem ninguém. Não tem encarnado, mas desencarnado alguém está te chamando, você está ouvindo. Por quê? Você está começando a ter certa percepção. E essa percepção ela vem em diferentes idades, em diferentes níveis, em todas as raças, em todas as etnias. Por quê? Aqui está dizendo que é do metabolismo, do organismo humano, é para todos, para todos. E aí ele continua assim, ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa usar. Você pode receber a mediunidade e abusar dela. Nós tivemos um João de Deus. Ele tinha ou não tinha mediunidade? Tinha. Mas pode ser tirado a qualquer momento aquele que abusa da mediunidade? Pode. Ele vai responder pela mediunidade? Vai. Dai de graça o que de graça recebeste. Eu estava lá na casa espírita, fiz o curso, não me deixaram participar da reunião mediúnica, disse que eu ainda não estava preparado, que eu estava equivocado nos meus vícios. Então eu vou resolver abrir uma tenda na minha casa, dar consulta e trazer essas fotografias dos entes queridos na minha casa, porque na minha casa é melhor, eu faço do jeito que eu quiser. Dá certo isso? Não. Mediunidade se faz, se tem, todo mundo tem. Uns mais, outros menos, mas com responsabilidade. E quando é que nós vamos atuar essa mediunidade? Dentro de uma casa espírita, numa reunião de pessoas sintonizadas, vibrando junto, entendedoras da ética, da responsabilidade, do comprometimento, entendendo das questões espirituais, porque já estudaram, já se alinharam. Então veja que não é em qualquer momento, em qualquer lugar, e não é para ganhar dinheiro, porque senão você vira um charlatão e vai usar a mediunidade, que é uma faculdade nobre, para fins o quê? Pessoais.
E vai ser tirado? Pode ser tirado, mas também você pode ter muito sucesso. Porque pode aproveitar esses irmãos desocupados, levianos, se aproximar de você, te fascinar cada vez mais na prática que você deseja. E vai começar a revelar coisas. As primeiras são reais, começam a acontecer, depois você começa a passar vergonha. E eles vão te envolvendo, te fascinando naquilo ali. Daqui a pouco você está numa fascinação que você nem acredita. Mas é eles que começam a agir em você. E aí, como que você vai conseguir se resolver sair disso? Se você não quer, se você se afasta do que é gratuito, do que é correto, do que é digno. Então veja que as pessoas, elas têm o livre-arbítrio dado por Deus para fazer as próprias escolhas diante daquilo que lhe chega como missão ou não. E aqui ele fala, Deus otorgou faculdade ao homem e lhe dá liberdade de usá-la, mas não deixa de punir o que delas abusa. Então você pode ter, daqui a pouco pode ser tirado de você. Você veio com um propósito dessa mediunidade, para ajudar pessoas, para ajudar irmãos que ficaram do outro lado, a exercerem o perdão, a verem a sua transformação moral, a ver a sua mudança, a evoluir também do outro lado deles, a ser luz na vida das pessoas. Então você tem um comprometimento, uma responsabilidade muito grande. Então esse estudo aqui ele é um baita de puxão de orelha, né, para todos nós. E aqui ele continua, se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretender? Se nós sabemos que estamos num mundo de provas e situações, nós não somos perfeitos, nós não somos anjos, então ninguém ia querer. E como é que ficaria? Se parte dessa mediunidade nos ajuda na própria evolução. Quem é que ia falar assim, não, eu sou digno, eu quero? É aquela questão que Jesus fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém vai atirar. E aí é a mesma coisa que ele perguntar, aquele que é digno, que é 100%, que é assertivo no seu cotidiano, durante o ano inteiro, peça mediunidade. Ninguém vai pedir. Porque nós deslizamos todos os dias. Nós falhamos conosco todos os dias. Seja uma simples bobeirinha, um ato alimentar. Bebi 2 copos de refrigerante. Poxa, eu prometi para mim mesmo que eu não ia beber nenhum. Hoje eu bebi 2. Simples. Simples, não é? Eu vou prometer que eu vou dormir cedo todos os dias. Porque todos nós precisamos de 8 horas de sono. Mas eu vou enrolando, vou ficando, quando vejo já é 1h15 da manhã. Estou matando células. Estou sendo o quê? Suicida. Estou sendo imprudente. Porque não é uma coisa que eu não tenho e que eu posso dormir e que eu possa ter um comprometimento comigo mesmo. Estou fazendo uma escolha equivocada. E vou ter o quê? Punição. Quem vai me punir? Deus? Então Deus castiga e pune? Não. Mas a minha consciência vai me cobrar. Poxa, agora eu estou com sono. Mas agora na hora de dormir, eu tenho que continuar o quê? O trabalho, o exercício do dia a dia. E aí você vai ficar mais cansado, mais irritado, tudo vai te tirar do sério, até você ficar bem de novo, já está quase na hora de dormir de novo. Será que é assim que a gente precisa viver? Não. Então ele coloca assim, a mediunidade é conferida sem distinção, né, nesse item, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Vicioso. Quando a gente fala vicioso, parece que é só a pessoa que está na drogadição. Se eu tiver vício do filme de terror ou do filme erótico, é um vício também. E eu também vou estar doente. E eu também vou precisar o quê? De ajuda médica. Se eu tiver alguma coisa
que me prenda de forma negativa ao mal, ao não usar o tempo ao meu favor do progresso, eu já estou doente, porque eu estou sendo ociosa. A pessoa ociosa é a pessoa preguiçosa, a pessoa que vai fazer a procrastinação. O que é procrastinação? O ato de procrastinar é deixar para amanhã. Ah, hoje eu não vou fazer isso não, vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã. Ah, se bem que eu não preciso fazer isso agora correndo, né? Vamos deixar para depois? E quando vira espírita, deixa para outra encarnação. Poxa, o que eu não resolver nessa tem outra. Mas a fila do Sobral está enorme, porque no umbral não tem mais, já sobrou, então é Sobral. E a gente está lá, a gente vai ficar lá na fila, mas quando tinha a oportunidade, não fez. E é isso que a gente quer, essa cobrança nossa mesmo, que ninguém vai apontar o dedo para nós, porque a doutrina espírita não fez isso, não é? E os mentores também não, nem do outro lado. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-los de modo mais vivo do que se os recebessem indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhes poupar o trabalho de ir buscá-lo longe, nas mãos lhe coloca a luz. Que luz é essa da mediunidade? Olha que lindo isso, né? Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com sua própria boca a sua condenação? Quem vai nos condenar? Nossa consciência, nós mesmos. Então ele coloca essa mediunidade para que nós mesmos, ninguém vai advertir, nós mesmos. Quem é que vai psicografar? Nós mesmos. Quem vai ver? Nós mesmos. Quem vai ouvir? Nós mesmos. Não é a Daura que está trazendo, é o Evangelho. É os Espíritos falando para Kardec. Então, algumas coisas nas reuniões públicas, principalmente, quando é estudo, todo mundo pode ler o seu material, né? Mas quando é público, muitas das coisas a gente precisa ler, como o Marco adora falar a palavrinha, na íntegra. Por quê? Parece que é a Daura que está falando, que a Marlene que está falando, que a Edna que está falando, que o Cinei que está falando, e parece que é uma indireta para alguém. Eu adoro Falcone. E o Armando Falcone, ele fala, tem vezes que às vezes eu vou ter que dar estudo de exposta na FEAC. Que ele faz tanto atendimento fraterno, fica sabendo de tantas coisas, mas na hora do estudo, aquela temática está puxando aquele problema do irmão. Aí ele tem que ficar assim, porque ele não olha para ninguém, porque se ele olhar para o seu Demétrio, a Daura está falando para mim, está jogando indireta para mim, mas não é eu, é o livro, os Espíritos trouxeram a mensagem. Aí quando o Falcone brincou isso, eu só tinha 17 anos, já estava começando a dar os estudos com a Marilda e com o Egito, mas eu não pensava que era exatamente como ele falava, não. Quando nós saímos de um irmão, do atendimento fraterno, e sentamos ali, quem não faz atendimento fraterno vai saber, só quando chegar a fazer, dá uma sensação ruim. Porque parece que a pessoa que está aqui dando palestra ouviu toda a conversa lá atrás. Porque a mensagem vem para nós, necessitados, porque nós somos os doentes. Já viu aquele que fala assim, nossa, meu irmão que tinha que estar aqui hoje ouvindo isso. É meu marido que tinha que estar aqui, é minha filha. Não, mas é você mesmo. Porque é você se educando, se corrigindo, que vai levar o exemplo para o outro. Né? Então ele tinha o hábito de brincar assim, mas porque tudo vai vir de encontro com as nossas necessidades dentro do Evangelho. Então quando ele fala que nós mesmos que vamos ouvir, ver com os próprios olhos, ninguém vai precisar nos convencer de nada. Lá atrás precisava das sessões de materialização, e nós éramos São Tomé lá naquela época. Quando o Espírito se materializava,
tirando a essência do ectoplasma, dos orifícios, né, de cada médium ali, aquela massa, né, viscosa, branca, que dava forma ao espírito. O que os médiuns faziam, São Tomé, que tinha que ver para crer? Deixa eu cortar um pedaço do cabelo. Cortava um pedaço do cabelo para poder ver se era real. Pedia flores, aí as entidades que se comunicavam, se plasmavam nas sessões de materialização, no final da reunião mediúnica deixava uma flor com cada um. Ou então até permitia mesmo, né? Cortar uma mecha de cabelo. Segundos depois ela vai se desfazer, assim como a rosa, pode levar alguns minutos, né? Mas vai se desfazer. Mas teve tangibilidade do objeto, com os recursos extraídos da natureza, para quê? Para aquele médium incrédulo. Porque mesmo vendo a gente desconfia, mesmo ouvindo a gente, eu não creio nisso não, será que eu estou ouvindo mesmo? Aí você não abre a boca e fala, aí vem o mentor, abre a boca. Fala, quando você vai falar? Aí vê o irmãozinho aí, você fechou a boca. Foi na Edna fechou a boca. Aí vem na Marlene, a Marlene, não é a Marlene, né? É o irmão. Pô, tô aqui querendo falar um tempão, ninguém deixa eu falar. Aí no final da reunião, na avaliação, vinha esse pensamento mesmo em mim, mesmo, né? Será que não era eu? Será que era o espírito mesmo? Quantos a gente vê falar isso? São os incrédulos. Escuta, é coisa da minha cabeça. O espírito se comunica através de quê mesmo? Perispírito a perispírito, mente a mente. É praticamente uma telepatia que nós teremos, né? Daqui umas décadas, um século, porque a verbalização, essa dicção da fala, ela está cada vez mais modificada. E as crianças que reencarnam agora estão falando, a maioria, né, uma boa parte, colocando os pais loucos, porque os pais querem ouvir mamãe e papai. A criança só vai falar com 2 anos e meio. Tudo que você quer, e quando fala mamar porque está com fome, e papá porque também está com fome. E aí fica o pai e a mãe brigando. Falou papá, não, mentira, estava com fome. Então veja, porque eles vêm de um mundo que eles não alcançaram a evolução que precisava, reencarnaram aqui conosco, mas não tem o hábito de falar igual a gente pelos cotovelos, né? Que tem que quase tirar o microfone da mão, não é verdade? Então, veja, vamos olhar nosso tempo que está na hora. Então, veja que a mediunidade é para todos nós. E quis ele trazer essa luz na nossa consciência para que nós não venhamos a ter dúvida e falar assim, será mesmo? Mas é o que mais nós fazemos. Será? Vai acontecer mesmo? Se aconteceu ou não, você teve a premonição, você teve a intuição, você teve o aviso. O que você precisa? Orar e vigiar e fazer a sua parte. E aí ele coloca assim, a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dóctil. O que é isso? Um instrumento conduzido, não é? Maleável, guiado. Os espíritos vão te guiar. Você não vai fazer nada da sua cabeça. Porque se for da sua cabeça, você coloca uma tela dentro de casa e vai querer ganhar dinheiro com a mediunidade que você acha que tem. É um empréstimo, porque você é o quê? Endividado e comprometido. Mas você quer ser estrela da mediunidade e não ser um servidor dela. E aí você começa a se envolver com os irmãos sombrios que querem realmente fazer o quê? Barganha espiritual. Me dá 10, eu te dou 20, a gente vai barganhando. E os espíritos chegam na reunião mediúnica querendo cobrar mais e mais aquele que barganhou com ele. Porque ele nunca está satisfeito com o pagamento. Ele está sempre querendo cobrar mais e mais. Achando que vai poder usar aquelas coisas materiais pelo prazer que elas lhes dão ao receber. Então veja que comprometimento nós temos.
O bom médium, pois, não é aquele que comunica-se facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Porque tem pessoas que têm uma índole boa, faz a caridade, mas quer barganhar, vão colocar como os demônios, que está na Bíblia. E que ninguém gosta de falar a palavra demônios. E que não é nesse sentido que a gente criou, né? Quando a gente estuda, a gente vai ver que não é esse bicho miraculoso de ficção científica, não. É um espírito que merece o nosso respeito. Ele se equivocou, se equivoca, é zombeteiro, gosta de brincar, gosta de envolver e fascinar com facilidade os que são o quê? Desavisados, que não oram, são os invigilantes, né? Então ele coloca assim para nós. Então, o bom médium não é esse que vai trazer uma comunicação de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, de irmã Sheila. Eu não sou bom médium, não, porque Chico não fala comigo. Eu nunca recebi uma psicografia de André Luiz, que é C, né? Nós não temos ainda o conhecimento para isso, nós não temos ainda a moralidade elevada para isso. E cuidado, quando um irmão muito próximo, no patamar evolutivo do seu, falando que recebeu Bezerra de Menezes. Porque alguns que querem fascinam em qualquer lugar, até dentro de casa espírita. E nós temos conhecimento de pessoas que até têm um corpo passado, para parecer que estava recebendo Bezerra de Menezes, porque era um médico e quando ele se comunicava dava um cheiro de éter. Olha a seriedade e a gravidade disso. E isso não é ficção científica. Isso é algo sério. E que aconteceu com o cheiro de rosa. Quando o cheiro vem, deixa um cheiro de rosa. E a pessoa abusava para mostrar que era uma médium ostensiva, que só recebia espíritos de alta escala evolutiva. Precisa disso? É esses os verdadeiros médiuns? Não. Então, quando esse item do capítulo 24, não coloque a sua candeia debaixo do alqueire, que é os sãos, né? Não precisam de médico, mas sim os doentes, todos nós nos equivocamos num dado momento da vida e buscamos os médicos, aqueles que têm condição de nos instruir, de nos ajudar. Tem aquele ditado que de médio e louco e médico, né? Os três, médico, louco e médico, todo mundo tem um pouco. E nós temos mesmo. E muitas das questões nós não vamos conseguir sanar sozinhos sem o auxílio, né, da medicina, e nós precisamos procurar. E diante da transição planetária, que nós percebemos que nunca teve um aumento tão grandioso de pessoas na idiotia, que Kardec falou lá atrás, e na loucura. Hoje a OMS está aí estudando isso. Mas lá atrás já tinha sido falado, nos Grilhões do Tempo, tem obras que anunciam isso lá atrás, mas está acontecendo agora, de 2020 para cá. Em 1939, como que Chico podia trazer essa informação? Ia dar um momento em que as pessoas iam ficar enlouquecidas. Quantas demências, quanta loucura e quanta vidência, clarividência, audiência, e do nada a pessoa começa a falar em línguas. Ou seja, os espíritos darem a comunicação, a passividade, sem ela ter estudo. E aí ela pensa que está realmente ficando louca e não busca o caminho assertivo, né? Que tem que buscar o médico. E nem sempre, às vezes, é o médico patológico. Às vezes é o médico espiritual. E não tem médico maior e melhor espiritual que Jesus. E que Ele possa nos envolver nesse legado que nós vamos abraçando, né? De trabalho, tendo uma mediunidade ostensiva ou não, uma hora ela vai ser desenvolvida por nós.
pela busca ou não, nós vamos tendo a audiência mais apurada cada década mais. De um ano para o outro você não está igual, você tem mais condição, astúcia, sabedoria para entender as coisas que estão ocorrendo ao seu redor. E as pessoas vão tendo percepções maiores e clareza maior até para resolver as suas questões, os seus problemas pessoais. E isso é o quê? Porque as coisas vêm descortinando. Cada época, o véu do esquecimento do passado vai levantando. A doutrina espírita já levantou um pouco e nós vamos construindo o conhecimento e vamos tendo condições de entender de forma mais clara aquilo que nós lemos no ano passado e não compreendia do jeito que estamos compreendendo hoje. Porque nós vamos evoluindo, o intelecto vai evoluindo, o mundo vai evoluindo. E que Jesus possa nos abençoar a nossa saúde mental, física, emocional e o nosso desejo do bem em arregaçar as mangas e fazer o melhor trabalho aonde nós fomos colocados, como proposta de Deus para nós, e confiança, porque se Ele não confiasse em cada um que aqui está, encarnado e desencarnado, para fazer algo de bom por si e pelo próximo, nós nem aqui estaríamos. Nem conhecendo essa doutrina maravilhosa, libertadora e consoladora e edificante, nós teríamos conhecido. Então vamos aproveitar cada vez mais e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.